Bem-vindo, caros alunos. Eu sou o professor Marco Elísio de Paiva, professor de História da Arte, mestre em História da Arte Contemporânea pela Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Fui professor da Escola de Belas Artes e também diretor da mesma escola da Universidade Federal de Minas Gerais. O nosso convite para vocês é participação de um curso didático sobre o chamado Barroco Mineiro. Falando um pouco deste Barroco Mineiro, eu costumo dizer que ele não é exatamente mineiro, mas sim português. Por que surgiu essa ideia de que a arte colonial brasileira em Minas Gerais se convencionou dizer mineira? Bom, eu acredito que a história tenha iniciado com os modernistas, que no início da década de 20, no século XX, vieram a Minas Gerais trazendo o poeta francês Blaise Cendrars e viram algo que era inusitado, que era muito diferente do que se via no litoral. Diferente porque havia muitas influências francesas do chamado estilo rococó ou rocaille, que então era um tanto desconhecido. E para eles aquilo era tão diferente, então criaram essa adjetivação de barroco mineiro. Na realidade, o nosso curso, para o qual eu convido todos, é um entendimento de que a arte decorativa que se fez em Minas ao longo do século XVIII, ela tem muito de barroco português, mas também de grandes influências francesas, o chamado gosto francês que se instalou aqui a partir da segunda metade do século XVIII. O nosso curso irá tratar não só um aspecto didático, um panorama didático evolutivo dessas decorações do interior das igrejas, mas também dos projetos arquitetônicos, o desenho das fachadas, principalmente, e colocar no lugar, é uma ambição minha, colocar no lugar algumas questões de inovações muito importantes nessa decoração religiosa mineira do século XVIII. Irei tratar também um aspecto das portadas, uma arte um tanto difícil, porque demanda do artista uma técnica do entalhe em pedra e conhecimento de estilo ou de gosto de época, de moda, para se fazer aqueles medalhões nas portadas. Temos aí também uma evolução do barroco ao rococó, do qual o Aleijadinho se destacou muitíssimo. É importante também um entendimento final sobre as escolas de imaginária, ou seja, as escolas, os grupos de artistas, as corporações de ofícios dos mestres santeiros, como é que funcionavam e que tipo de demanda eles tinham para produzir aquelas imagens hoje tão importantes como memória do patrimônio histórico-artístico brasileiro.